Olá a todos, graça e paz do Senhor Jesus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Quinta-feira aqui pelo Centro de Oração e Adoração do Betel Brasileiro. Eu sou Juliano Veloso, congrego do Betel Brasileiro em Solânia, sob a direção do pastor Thales Vieira e da missionária Juliana Evangelista, né, filho? Dê paz do Senhor pro pessoal. A paz do Senhor! Peraí, não tem ninguém? Sejam bem-vindos. Vamos esperar, né? O pessoal entrar aqui nesse horário. Enquanto isso, enquanto o pessoal ainda está se aprontando, enquanto o pessoal ainda está chegando, vamos orar, Levi. Vamos orar, consagrando aqui a live ao Senhor. Seja muito bem-vinda, Aline Laila. Aqui é a nossa live. Aline Laila, filho. Dá tchau para ela. E hoje a gente vai meditar na Epístola de Paulo aos Gálatas, tá certo? Vamos entender como que é isso da vida no Espírito, né? Quais são as obras da carne? Que natureza humana é essa? Ô, filho, ele tá dizendo que tu é lindo. Obrigado! Dê tchau pra ela. Amém. Vamos orar, irmã. Em nome de Jesus, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, graças nós te damos por mais um dia a teu serviço, Senhor. Muito obrigado por esse horário, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado pela honra, Senhor, de a cada dia compartilhar um pouco do entendimento que o Senhor graciosamente tem nos legado, ó Deus. Por favor, retira do nosso meio tudo aquilo que não te agrada, do nosso meio e de nós, principalmente, Senhor. Transforma a nossa vida, transforma o nosso ministério, transforma o nosso coração, nosso caráter, Senhor. Perdoa os pecados, perdoa os nossos pecados, nos dá consciência, meu Deus, quando nós pecarmos, porque nós sabemos, como Davi falou, Pai querido, que às vezes nós pecamos sem nem termos consciência daquilo que fizemos. Então, por favor, não deixe que esses pecados que te ofendem, que te afastam, passem batido por nós. Faz com que, ao menor deslize, ao menor erro, à menor ofensa, o teu Espírito Santo esteja pronto para nos advertir, nos corrigir em amor. Pai, consagra essa live a ti, para que o nome do nosso Salvador, do nosso Senhor, do teu Filho amado Jesus seja glorificado. Que o teu Espírito Santo se mova aqui nesse lugar, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome, nos instruindo, nos revelando, nos abraçando, se fazendo presente, Senhor. Que essa live seja diferente, meu Deus. Que as pessoas possam sentir e perceber a tua presença aqui nesse lugar, em nome de Jesus. É assim que eu oro, é assim que eu já te agradeço. Amém? Amém? Amém. Amém, glória a Deus. Então, Aline e irmãos que forem chegando, por favor, se você estiver com a Escritura Sagrada, vamos à Epístola de Paulo aos Gálatas. Estava lendo hoje à tarde essa epístola e me veio a necessidade de compartilhar com vocês. Sempre é bom, né? A gente revisitar textos que são tão maravilhosos, né? Tão instrutivos, tão construtivos. Então, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 1, a liberdade que nós temos em Cristo. Como é essa liberdade, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Só um pouquinho, aí você coloca ele pra lá, tá certo? E coloque no mais fraquinho, tá bom? Ele me perguntou se eu podia ligar o ventilador. Voltando. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça.
Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Eu estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Paulo pergunta. Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, ou à natureza pecaminosa, né, em algumas traduções. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso eu digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. E eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, ou aquilo que, ou ainda não podem fazer o que vocês desejam, né? Aquela reflexão que a gente vê de Paulo em Romanos, né? O bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Amém? Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Por quê? Porque o Espírito vai nos levar a fazer aquilo que é amor de Deus para o nosso próprio. Volta aqui no versículo 14. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Não precisa estar decorando 245 milhões de versículos. Se você entender este princípio da Escritura, toda a lei se resume num só mandamento. Toda a lei, os 5 livros de Moisés. Olha só. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, todo o Pentateuco se resume num único princípio. E todas as ordenanças derivadas desses 5 primeiros livros, são 613, se eu não me engano, decorrem de um único princípio: ame o seu próximo como a você mesmo. É uma regra de ouro, é tão maravilhosa, é tão fantástica esse princípio, que quando a gente se fia por ele, quando a gente se guia por ele, a gente vai estar sendo diretamente guiados pelo Espírito Santo de Deus. Quer ver só? O que é de Deus e o que não é de Deus? O que é do Espírito e o que é da carne? O que provém do amor e o que provém da natureza pecaminosa humana? Vamos lá. Versículo 19 diz assim: ora, as obras da carne, ou seja, da natureza humana, elas são manifestas, ou seja, elas são facilmente reconhecidas. E diz assim, o texto: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E aí Paulo diz assim: eu os advirto como antes já os adverti. Seja muito bem-vindo a Deus, amar a paz do Senhor. Aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Esses que praticam as obras da carne. E quando a gente vai analisar, né? Vamos ver aqui a obra da carne. Será que as pessoas que estão praticando as obras da carne, elas estão sendo guiadas pelo Espírito de Deus? A gente descobriu aqui pelo texto que os que são guiados pelo Espírito de Deus não estão debaixo
da lei. E ainda assim, se você quisesse observar e resumir toda a lei num único princípio, seria esse: ame o seu próximo como a si mesmo. Toda vez que você for pensar, sentir e agir em função de alguém ou para alguém, deveria levar esse princípio em consideração. Ame o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, quem ama não vai falar mal, quem ama não vai levantar falso testemunho, quem ama vai ter paciência. Por quê? Porque você tem você mesmo como parâmetro. Como é que você gosta de ser tratado? Você gosta de ser tratado com mentira? Com falsidade? Com inveja? Com falta de amor? Com falta de compreensão? Com falta de misericórdia? Como é que você gosta de ser tratado? É assim que você tem que tratar os outros. Isso é toda a lei e os profetas. Isso aí é o resumo do Pentateuco todo, da lei de Moisés. Isso está expresso, inclusive, em Levítico 19, 18. Vou lá, vou ler para vocês. Levítico, ó. Levítico é o livro que foi legado, né, por Moisés para ensinar a nação de Israel como adorar a Deus. Amém. Levítico 19, 18. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Estamos discutindo o princípio, né, do ame ao próximo como a você mesmo. A gente tem uma ênfase mais trabalhada dessa ideia, dessa ótica do amor, né, para com o próximo no Novo Testamento. Mas isso é algo que já vem com a própria lei. Aqui, ó, não procurem vingança, diz o versículo no capítulo 19 do livro de Levítico, onde você tem uma explanação de diversas leis, tá certo? No capítulo 19. Diz assim: nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Amém. E aí o texto continua, o Senhor dizendo: obedeçam as minhas leis, etc, 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 tá certo? Então, assim, precisa de desespero, precisa de angústia para memorizar 245 mil preceitos da lei? Não precisa. Mas precisa entender o princípio com o qual a lei foi legada, que é: ame o próximo como a você mesmo. Ou seja, haja, proceda para com o seu irmão, proceda para com o seu marido, com o seu filho, com o seu esposo, com a sua mulher, com o seu chefe, com o seu professor, eu não sei, proceda com o próximo. Não é só com o irmão, é com o próximo. Por que eu estou enfatizando isso? Porque o irmão é aquele que compartilha a fé, o próximo é o outro ser humano, não necessariamente crente, viu? Não necessariamente aquele que compartilha da mesma fé em Cristo Jesus, mas o próximo é aquele que está precisando, é aquele que está em uma necessidade. Então, esse aí deve ser tratado com o amor de Deus. E o amor de Deus não é um sentimento, o amor de Deus é uma atitude, o amor de Deus é uma ação. Então, ama o próximo como a você mesmo. Quando a gente não está debaixo dessa lei do Espírito, então a gente vê que as obras da carne serão manifestas com toda a certeza que você pode ter no seu coração. E uma vez que as obras da carne estão sendo manifestas, adivinha não, né, que Deuteronômio proíbe, mas assim, vamos pensar junto comigo. É lógico que a gente vai ver que as pessoas que estão procedendo de acordo com a sua natureza humana caída, corrompida pelo pecado, não vão levar em conta o próximo. Não vão agir levando o próximo em conta. Não vão pensar, não vão considerar a outra pessoa, só a si mesmo. Só o egoísmo.
vai ser só a egolatria, vai ser só o eu primeiro, o ego primeiro. E quando essas coisas estão em desequilíbrio, a gente vê a imoralidade sexual, porque as pessoas fazem os outros de objeto, todo tipo de impureza, porque as pessoas não olham o outro com olhos de amor, de que aquilo ali é um irmão, aquilo é uma irmã, né? Aquela pessoa é uma irmã, aquele outro é um irmão, aquela irmã, né, que é a esposa do irmão, ela vai sofrer se eu me envolver num caso amoroso com o marido dela. Não, 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 não. Quem dá vazão à natureza humana é assim, ela que lute, né? Quem mandou não cuidar do que era dela. Eu sou linda e maravilhosa, né? Assim ainda vem para a igreja. Gente, pelo amor de Jesus Cristo. E ainda tem essas criaturas do demônio, essas infelizes que vêm para a igreja pedir oração para que a gente que trabalha com intercessão, com oração, interceda para que o caso amoroso dela tenha sucesso, né? Que a pessoa volte para casa. E aí quando às vezes o Espírito toca a pessoa da oração, diz: olha, calma, não é bem assim não, procura saber se essa pessoa realmente é livre e desimpedida, será que não é parte de uma outra família, será que essa mulher e esse homem não estão destruindo aí um lar? Mas a pessoa ainda tem a cara de pau de vir diante do altar do Senhor, diante de um homem e de uma mulher de Deus, pedir oração para que a pessoa interceda para que Deus destrua um casamento e uma família. Amados, obviamente essa pessoa está agindo de acordo com o seu próprio umbigo, com o seu próprio ego. Tem lá, talvez, as suas feridas, né, as suas dificuldades emocionais, mas não deixa de ser um egoísmo também. Porque não pensou nem por um minuto que aquele envolvimento amoroso, por exemplo, poderia trazer dor, causar dor a uma família, a filhos, a uma esposa, a um marido que está tentando ali a todo custo salvar um relacionamento. Isso aí é só um exemplo para você ver como a gente se torna algoz, carrasco e terrível quando a gente não age guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não está agindo pelo Espírito Santo de Deus, não está levando o outro em consideração, é batata, tá certo? E quando não está levando o outro em consideração, a bagaceira é essa daqui que eu acabei de lhe dizer: moralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Aí Paulo diz assim: eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Aí você pega e vai lá para Apocalipse e você vê que a lista daqueles que não entram na Nova Jerusalém é muito semelhante a essa daqui. Assassinos não entram, mentirosos não entram, cães não entram, feiticeiros não entram, adúlteros não entram, idólatras não entram. E muito cuidado de achar que a idolatria é só, né, a adoração às imagens, é também, mas é tudo aquilo que rouba a adoração que é devida unicamente ao Senhor Jesus e ao nosso Pai. Amém? Eu digo isso porque o meio gospel tem erigido para si os seus ídolos, né? Não só os artistas gospel, mas os teólogos também, né? As doutrinas, as visões, enfim, tudo aquilo que é posto no lugar do Senhor em adoração, em reverência, em culto, é idolatria, tá certo? Mas em contrapartida, quando a gente age sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, o que é que acontece? Toda essa conduta perversa, ela é consertada, ela é alinhada de acordo com o princípio, que é a essência da lei: ame o próximo como a você mesmo. O fruto do Espírito, vamos ver agora, que é o oposto da obra da carne, ou seja, o comportamento da natureza humana é plenamente manifesto, todo mundo consegue perceber, o mundo jaz no maligno. Você olha para a sociedade, você vê a decadência a passos cavalais, né, a galopes,
né? As pessoas estão se precipitando no buraco do inferno com muita facilidade e estão indo para lá sorrindo, e elas não querem sair dessa lama, e elas ridicularizam aqueles que estão saindo, e elas criticam e combatem aqueles que estão tentando tirar elas de lá. Enfim, essa é a desgraça de quem de fato está desprovido de qualquer direção do Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, através do seu fruto, nos lega amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aí o texto diz assim, Paulo vai falar assim: contra essas coisas não há lei. Ou seja, não há princípio de condenação. Será que realmente a lei do Senhor vai condenar essas coisas? Não. Por quê? Uma vez que eu dou vazão, eu permito que o Espírito Santo que habita em mim possa produzir esses frutos de justiça, eu me permito andar sobre a direção do Espírito Santo. Eu vou estar levando o meu próximo em consideração e fatalmente eu estarei agindo debaixo de um fruto de amor, de alegria, de paz, de paciência, de amabilidade, de bondade, de fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso é tão claro, amados. Mas é tão claro que assim, estas coisas, elas de fato são contrárias à nossa natureza humana. A gente pode até ter vislumbres, não, lampejos, essa é a palavra. A gente pode até ter lampejos de pequenas atitudes amorosas, pacientes, leais, mansas, com domínio próprio, mas a Bíblia está falando aqui de um comportamento, de um se conduzir de modo permanente ou, né, de um modo quase que total, amém, debaixo da direção do Espírito Santo. O texto diz: contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo, e aí Paulo vai adiante, presta atenção para você identificar se o irmão realmente é salvo, se o irmão é convertido, se o irmão nasceu de novo, se o irmão está se conduzindo, ou se você mesmo está se conduzindo de acordo com a lei do Espírito Santo, de acordo com a lei de vida. Se você está agindo assim, o que vai acontecer com você? Paulo diz: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram, sacrificaram as suas paixões e os seus desejos da carne. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então, se nós vivemos pelo Espírito, se a gente vive pelo Espírito, se esse ânimo de dentro do nosso ser, se o Senhor nos converteu, se o Senhor nos salvou, se o Senhor operou o milagre do novo nascimento na nossa vida, a gente também deve andar pelo Espírito. O Espírito. Como é que eu sei que eu estou andando pelo Espírito? É porque eu estou levando o outro em consideração mais do que a mim mesmo. É porque a lei se resume num único mandamento: ame o próximo como a você mesmo. Então eu não vou enganar, eu não vou mentir, eu não vou fingir, eu não vou simular, eu não vou trair, eu não vou matar, eu não vou adulterar. Gente, isso é tão lógico, né? Que não deveria ser mistério entender uma coisa como essa. Mas enfim, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Seja muito bem-vindo, pastor Fausto Filho, a graça e a paz do Senhor Jesus. E Paulo continua, né, versículo 26, não sejamos presunçosos, olha só, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Ou seja, não resvale de novo, pelo amor de Deus, na sua natureza humana não, nem eu na minha natureza humana não. Vamos pedir agora a graça do Espírito Santo de Deus, porque tem isso também, o fruto do Espírito Santo, ele vai brotar em ocasião própria e devida. Eu e você estamos num processo de frutificação. Isso não quer dizer que tudo vai brotar como fruto do Espírito de imediato, não. São processos na nossa vida. Mas quando chegar a estação devida, esse fruto próprio, ele vai aparecer. Se a gente estiver andando pelo Espírito. Como é que eu sei que eu estou andando pelo Espírito? Eu estou levando o outro em consideração. Quando eu só levo a mim mesmo em consideração, olha,
não vai dar certo. Volta no versículo 19 e 20 de Gálatas, no capítulo 5, que você vai ver a tragédia que é levar apenas o ego em consideração. Você pode ser até uma pessoa assim muito pura em termos sexuais, mas você pode ser uma pessoa altamente invejosa. Pode ser uma pessoa altamente traíra, altamente mentirosa, que semeia o ódio, a dissensão, a facção, né? Tá tudo certo no leito do seu matrimônio. Aí você faz, né? O amorzinho direitinho com a sua esposa e você com seu marido. Mas você pode ser uma peste nesse quesito. Quer dizer, é obra da carne também. Então, meus amados, vamos ao Senhor em oração. Pedir a Deus que a gente ande pelo Espírito. Porque isso significa que nós estamos levando o outro em consideração. Nós estamos andando em amor. E mais que nós estamos também cooperando com o Espírito de maneira consciente e voluntária, crucificando a carne, a natureza humana, com as suas paixões e os seus desejos. É uma obra sobrenatural do Espírito Santo, mas a gente responde a essa obra com a nossa cooperação. Porque também a gente pode bater o pé e dizer que não quer, né? Não tem aquele dia de rebeldia. Eu tenho o dia de rebeldia gospel. Pronto, é o dia que eu estou dando vazão à minha natureza humana. É terrível. Tá certo? Então, assim, vamos pedir ao Senhor em oração ajuda, porque não é fácil. Se fosse fácil, o Filho de Deus não precisava ter vindo à Terra, ter se sacrificado por mim e por você naquela cruz, para a gente poder ter o resgate, né? A redenção dessa natureza humana que foi vendida para o pecado, que se entranhou de tal maneira na nossa Constituição, que só o sangue do nosso Salvador é possível para nos salvar, para nos redimir dessa desgraça que é andar sem o Espírito Santo de Deus, sem o temor do Senhor. Amém? Curva a cabeça e fecha os olhos, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, graças nós te damos, meu Deus, porque o Senhor, de maneira tão clara, tão franca, tão honesta, encheu homens no passado com o teu Espírito Santo, de maneira que eles foram, meu Deus, francos, diretos, verdadeiros, genuínos, e puderam deixar para nós as instruções, meu Deus, para a gente se confrontar com a palavra, para a gente ensinar os irmãos, para a gente se examinar, ó Deus, e saber se estamos debaixo do cajado, da conduta, da direção do teu Espírito Santo, ou se estamos simplesmente dando vazão à manifestação da nossa natureza humana, pervertida, caída e pecaminosa. Pai, cada um de nós tem um ovário, Senhor. Um ou vários calcanhares de Aquiles, Senhor. Áreas, meu Deus, onde nós empacamos, onde o nosso crescimento é lento. Meu Deus, onde a ação do teu Espírito Santo encontra dificuldade em nos subjugar. Porque depende da nossa cooperação também, Senhor, e nós não estamos dispostos a cooperar. Senhor, venho a Ti em oração nessa manhã, em nome de Jesus, pedir. Constrange o nosso coração. Nos envergonha, Senhor. Faz a gente se sentir mal. Mas, sabe, naquelas vezes, meu Deus, que a gente assim fica tão angustiado, fica tão envergonhado, que a gente quer consertar a coisa de imediato, instantaneamente, por saber que errou e pecou. Então eu peço em nome de Jesus que a gente não peque, não dê vazão à natureza humana, com prazer, com tranquilidade, com alegria, não, mas às vezes em que nós pecarmos, às vezes em que nós não quisermos nos submeter ao teu Espírito Santo, que o Senhor intimamente, internamente, não nos dê um segundo de paz. Não deixa a gente se sentir bem. Não deixa a gente progredir, meu Deus, no erro, prosseguir, meu Deus, na rebeldia. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos. Porque se o Senhor nos deixar a revelia nessas áreas onde nós temos dificuldade, nós vamos continuar pecando, Senhor. Nós vamos continuar nos rebelando, ó Deus.
Jesus, nós vamos continuar te ignorando, porque essa é a nossa natureza, Deus. Então, em nome de Jesus, eu te peço essa bênção para a minha vida, em primeiro lugar. E depois para a vida dos meus irmãos que estão aqui comigo em oração e aqueles que ainda vão assistir essa breve reflexão, Senhor. Ajuda, meu Pai. Ajuda, move no coração, Senhor. Em nome de Jesus. Toca naquelas áreas, sinaliza, grita para nós, nos incomoda, não nos dá paz, Senhor. E nos faz, meu Deus, nos submeter à direção do Teu Espírito, para que o Teu nome seja glorificado, para que as pessoas testemunhem, verifiquem que o Evangelho é real, que o Senhor é real, que o Senhor tem poder para transformar, que o Senhor tem poder para mudar, que o Senhor tem poder para ressuscitar, que o Senhor tem poder para fazer pessoas terríveis, novas criaturas gloriosas para o Teu reino, Pai. É assim que eu oro, é assim que eu já te peço, é assim que eu já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. 1h43. Estamos chegando aqui aos 20 minutos finais da nossa live. Muito obrigada pela sua audiência. Chegou o momento de você colocar aqui o seu pedido de oração aqui no nosso chat, tá certo? Se você tiver algum pedido de oração, por gentileza, coloque aí. Nós vamos orar também pelo Betel brasileiro. Vamos orar mais uma vez pelos nossos irmãos na Ucrânia. E nós estamos aqui em um processo de leitura diário dos Salmos, né? No livro de Salmos. Nós estamos prosseguindo de modo sequencial, fazendo uma leitura, uma breve reflexão e oração, enquanto vocês estão organizando os pedidos de vocês, tá certo? Nós estamos aqui no Salmos, deixa eu ver... Salmos de número 5, se eu não me engano. Deixa eu olhar aqui para ver se é isso mesmo. São 150 orações. E com a graça do Senhor, a gente pretende ler as 150. Amém? Deixa eu ver se é isto mesmo. Salmos 3, 4... Salmos 6. Glória ao Senhor Jesus. Salmo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Também é um salmo de Davi. O livro 1 todo, a gente viu ontem, né? Dando esse panorama aí no livro de Salmos. Quem compilou foi Davi. Historicamente, os eruditos têm esse consenso. E são cânticos sagrados, são orações normalmente utilizadas, né? Que eram utilizadas no templo, e é um dos livros mais lidos, vamos dizer assim, até quem não é cristão gosta de tirar um salmo, né? Até quem é meio ocultista também dá uma lida em salmos. Tem aquela mítica, né, do salmo 91, a página aberta, como uma espécie de amuleto para proteção. Não adianta de nada, a gente sabe, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que o livro é bastante conhecido, né? As pessoas entendem que há algo especial no livro de Salmos, tá certo? Pastor Fausto está pedindo oração. Ore pela minha mãe, está enferma, está com 92 anos de idade, caiu e fraturou o osso da perna. Amém, Pastor Fausto. Vamos orar assim, oração por mim e por minha família. Ok, Gesiane, vamos sim. Então, qual é o objetivo do livro de Salmos? Instruir o povo do Senhor a falar, a orar ao nosso Pai e como nós devemos adorá-lo. Então diz assim, Salmo 6. Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois eu vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem, todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal.
Por quê? Porque o Senhor ouviu o meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor aceitou a minha oração. Note aqui, quando a gente vai a Deus, confessando, revelando, entregando todo o terror da nossa alma, todo o terror da nossa alma, chorando, confessando, admitindo para Deus a dor do nosso espírito. O que é que acontece? O Senhor escuta. Versículo 9. O Senhor ouviu a minha súplica. Parte B do versículo 8. O Senhor ouviu o meu choro. O Senhor aceitou a minha oração. E no versículo 10 a resposta para o nosso clamor. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Frustrados, recuarão de repente. Amém? Então, está angustiado, está perdido, está doendo, está desesperado, está transtornado, não vê saída, fala com Deus. Suplica ajuda ao Senhor, clama a Ele. Porque o Senhor escuta, o Senhor ouve e o Senhor responde. E o Senhor responde com livramento, amém? Vamos aqui aos pedidos de oração de vocês. Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos agora, nesse momento, os pedidos de oração, Senhor, dos nossos irmãos aqui presentes. Primeiro deles, meu Deus, eu te apresento a mãezinha do pastor Fausto, meu Deus. Uma senhora idosa, meu Deus, caiu, fraturou a perna, Pai. Jesus, a gente sabe que com a idade os ossos ficam tão frágeis, tão fraquinhos, meu Deus. E esses acidentes, muitas vezes, acabam assim, Senhor. Então eu peço em nome de Jesus que o Senhor restaure, meu Deus, a saúde óssea, não só dessa perna que foi quebrada, meu Deus, mas de toda a estrutura óssea da mãe do pastor Fausto. Que não aconteça com ela, meu Deus, o que nós muitas vezes vemos acontecer com as senhorinhas e senhorzinhos que caem. Muitas vezes eles têm a saúde complicada, debilitada. Enfim, Senhor, que isso não aconteça com ela, que ela tenha uma plena recuperação, que ela responda bem, Senhor, a todo o tratamento. Que o Senhor, meu Deus, utilize esse momento para que ela possa ter o repouso adequado e devido e ela possa se reerguer novamente com saúde plena, com ossos vigorosos. Ossos, meu Deus, firmes, sem fragilidade, Senhor, não apenas nas pernas. Pai, restaura o equilíbrio, meu Deus, o senso de equilíbrio da mãe de pastor Fausto, meu Deus, para que ela possa andar com segurança. Amém, Pai. Arranca todo o medo, meu Deus, do coração dela. Todo sentimento, meu Deus, de incapacidade que possa ter ficado o demônio soprando na mente dela, que ela é incapaz, que ela não tem mais condições de andar, que ela não tem mais segurança. Pai, coloca no coração dela a convicção de que o Senhor ampara, de que o Senhor está tratando, de que o Senhor está cuidando, para que quando ela se recuperar total e plenamente, ela possa voltar a andar sem o auxílio de muleta, nem de cadeira de roda, nem de andador. Ela mesma andar, Senhor, com segurança, sem medo de cair, Senhor, sem insegurança. É assim que eu oro, é assim que eu já te agradeço. Em nome de Jesus, faz o ossinho da perna dela colar com perfeição, Senhor, porque se o Senhor quiser, o Senhor troca todos os ossos do corpo dela, Senhor, que dirá colar. É assim que eu oro, é assim que eu te agradeço, e é assim que eu te louvo pelo milagre na vida dela, em nome de Jesus. Amém? Pai, ainda em oração, meu Deus, eu te apresento a irmã Gersiane Deise e toda a sua família. Que o Senhor seja com a casa dela, meu Deus, inspirando, livrando, fazendo com que o teu Espírito Santo seja o guia, seja o mestre de toda essa família. Pai, inspira todas as decisões da tua filha, assim como de sua casa, guarda-os, livra-os, Pai querido, em nome de Jesus, de todo mal, de toda doença, de toda inveja, meu Deus, de toda contenda, toda complicação, que eles tenham paz, Senhor Jesus. Jesus, que eles tenham paz, que eles desfrutem de amor, que eles vivam em alegria, em comunhão,
E eu peço estas bênçãos não só para a Gesiane, mas para todas as famílias aqui representadas, a minha também, e todas aquelas dos irmãos que ainda vão assistir essas lives, meu Deus, depois, em nome de Jesus. Estende, meu Deus, essa presença santa, gloriosa, maravilhosa que nos alimenta e nos mantém de pé, com paz, alegria e contentamento. É assim que eu oro, é assim que eu já te agradeço, te apresentando também, Pai, as atividades no Betel Brasileiro, em suas múltiplas dimensões, assim como todos os dias eu tenho pedido, que o Senhor esteja à frente, meu Deus, de todos os trabalhos nessa casa, orientando, não permitindo que aquilo que não for da tua vontade se estabeleça, Senhor. Vai retirando dos locais toda a planta que o Senhor não plantou, não importa onde seja, da função mais básica à função mais elevada, se não é do teu agrado, Senhor. Repreende e corrige, se reincide, meu Deus, arranca para a glória do teu santo e poderoso nome. Faz com que o Betel, Senhor, caminhe em linha com o teu Espírito Santo, em suas múltiplas dimensões, no Superação, na UNIB, no CETEMIB, Senhor, na CONIB, e também e principalmente, Senhor, nas instâncias máximas de coordenação, direção e liderança da nossa denominação. É assim que eu oro, é assim que eu já te agradeço, também te pedindo, meu Deus, que o Senhor continue livrando, protegendo, provendo, amparando, Senhor, tranquilizando os irmãos e irmãs na Ucrânia, tanto os nacionais quanto os estrangeiros, assim como os pastores e missionários, meu Deus, que estão ali naquela terra, insistindo mesmo debaixo de bombas, mesmo debaixo das ameaças, mesmo em face da morte, fazendo teu trabalho. Jesus, olha por eles. Eu te peço, como tenho pedido ao longo dos dias, meu Deus, faz prevalecer a verdade em todos os telejornais, em todas as narrativas jornalísticas. Expõe, Senhor, expõe todos os mentirosos, expõe todos aqueles que têm feito o povo, meu Deus, de palhaço nessa guerra, Senhor. Homens que sentam em seus gabinetes, meu Deus, e dispõem da vida de nações como quem está dispondo, meu Deus, de roupas para vestir. Contempla essas atitudes, ó Pai, e dá a eles segundo as suas obras. É assim que eu oro, é assim que eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. 1h55 da manhã. Muito obrigado, meus irmãos e irmãs, aqui pela companhia de vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Se Deus quiser, ou eu ou outra irmã estará aqui amanhã nesse mesmo horário para a honra e glória do Senhor. Se você, ao longo dessa ministração, lembrou de alguém, manda essa ministração, convida essa pessoa para poder assistir, tá certo? E na sequência, se Deus quiser, teremos um outro irmão ou irmã aqui para dar continuidade ao relógio de oração e de adoração do Betel Brasileiro. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência e até amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário. Deus abençoe você, tenha uma noite aí de paz, de bênção e de um repouso maravilhoso na presença de Deus. Tchau, tchau, até amanhã.